ler no livro de São João, capítulo 1, versículo 1. São João, para a pequena meditação desse domingo. Todos encontraram, né? Amém. As Escrituras dizem assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Amém. Amém. Santo Deus, Pai Celestial, que está no céu, te agradecemos por mais uma oportunidade de estar na tua presença. Já aproveitando esse ensejo, Pai, também eu te peço pelos nossos irmãos que estão longe, os que não puderam vir, que estão nos hospitais, está operado, irmão Jonas. Deus abençoe, Deus dê a sua visão mais ampla possível para que ele possa ler as Escrituras e viver da tua palavra. Então, vem a irmã novinha e a quem se dirige a nossas orações. Abençoe todos eles, para toda essa congregação, para que nós possamos viver com saúde da tua palavra. Em nome de Jesus Cristo, como acontece é assim, para a tua honra e tua glória, e peço essa bênção. Amém. Podemos sentar, Senhor. Podemos sentar. Hoje vai ser uma meditação pequena, mas eu quero registrar, porque antes não tinha como registrar, porque não tinha essas privilégios, né? Hoje nós temos um privilégio, né? Deus deu para o homem o entendimento para que ele pudesse fazer essas coisas boas. Claro, nas Escrituras, porque nada do que foi feito se fez sem o ordenado, né, irmão? Amém? Amém. Eu quero falar hoje sobre o nascimento prematuro. Vai ser muito fácil de você digerir esse tema de hoje. Eu vou começar pelo natural. De todas as coisas prematuras, você conhece no começo. No começo das coisas você conhece onde está as coisas prematuras. Pé de milho. Veja que sempre minhas meditações aqui eu sempre falo na natureza, porque não tem como pregar o evangelho sem a natureza não estar presente. Amém? Um pé de milho você conhece a sua essência. Você já conhece que tem espiga prematura. A espiga prematura, no começo, ela é a primeira que nasce, ela é ligeira, que nasce. Você coloca uma roça e você vai ver logo que 100 pé, 2 torceiras, ou uma carreira, ou um pedaço bom. Ele nasce com vigor e primeiramente ele coloca as suas bonequinhas, suas espigas. Ali é o nascimento prematuro das coisas da natureza. Mas tem as mirradas. Aquelas espiguinhas mirradas que são prematuras na sua essência. Nasce depois, ou primeiro, e ela não dá um bom fruto como aquela primeira que nasceu com vigor e força. Você veja também o café. O café, para se colher um café bom, tem que ter uma paciência grande e colher os frutos prematuros. Os primeiros, a primazia, é aqueles frutos grossos, aqueles caroços mais robustos, e deixar aqueles mirrados para trás. Os mirrados prematuros, eles chegaram primeiro a amadurecer que os bonitos. Então, quando você colhe o café maduro, você já pode ver que tem uma parte seca. Aquelas partes prematuras no seu secamento já não serve para o comércio bom. Amém? Amém. Vocês vão começar a entender. Agora você veja. Melancia. Eu trabalho todo ano com melancia. Eu não sou agricultor, mas eu planto todo ano 2 torceirinhas. E por isso aí eu tiro uma mensagem hoje. A melancia. O mesmo adubo, a mesma água, mas tem umas que são prematuras, ligeiras, primeiro fruto, e você
você vê que já começou a pipocar, aqui acolá tem uma, e você tem que cuidar. Aí vai chegando aquelas outras, e vão chegando, enrolando o jogo, o umbigo. Aquelas são as prematuras na parte ruim. E se você for deixar para tirar aquela boa, prematura, boa, vingada, quando aquela ruim, vingada tiver madura, você perde. Ou você perde uma, ou você perde outra. O favozinho, ela chega mais primeira do que a outra, porque é prematura. Não esperou chegar ao ponto daquela origem da boa. Isso é no natural. Se quando fala na primazia espiritual, tem muitos crentes prematuros. Eles são os primeiros a chegar, certo? Ele pega todo o vigor da palavra, conhece cada membro da igreja e permanece forte, permanece fiel na palavra e no vigor de toda a essência. Mas tem os prematuros que chegaram ao mesmo dia, ao mesmo tempo, e eles saem da congregação e se enrola com as coisas do mundo. Presta atenção. Onde é que está o nosso Deus? Deus está vendo o grão de café bom e o grão de café mirrado. Deus está vendo a espiga boa e a espiga ruim. Deus está vendo a melancia boa, robusta, e Deus está vendo aquelas enroladinhas. Aí Deus coloca na mente do trabalhador. Por quê? Não aconteceu de uma forma igual. Aí possa ser que Deus tire teu braço e mostre a tua mão. Veja que os dedos da mão não são iguais. Você veja uma congregação, não tem como reclamar, não tem como falar nessas escolinhas dominical. Você veja nas congregações como é que está hoje em dia. Os crentes prematuros que saem primeiro, os que chegam por derradeiro e os que permanecem, se fortificando das, vamos dizer assim, das vitaminas. E você olha para a igreja hoje, para a congregação ao seu redor, o que é que acontece? O diabo puxa um para um lado, o diabo, porque o irmão Bana falou que a doença é o demônio na carne, certo? E enquanto nós estivermos aqui nessa faixa da terra, nós temos que pedir a Deus felicidade para não cair nas garras do demônio, que é uma gripe, é uma virose, é não sei o que, tudo da parte do diabo. Mas nós temos um Deus curador de todas as coisas. Esse não é prematuro. Vocês estão entendendo? Esse não é prematuro. O nascimento de Jesus Cristo, que ele era o verbo, não teve como ser prematuro, porque ele foi antes de ele nascer, já foi avisado há 400 e tantos anos atrás pelo profeta Isaías. Eis que a virgem conceberá. Mas assim mesmo, com todo esse vai e vem, entra profeta e sai profeta, anunciando a vinda de Jesus Cristo, como deveria ser, a própria natureza se encarregou da sua mãe. Olha para ele. Da sua mãe adotiva, que se chama Maria. A própria natureza. O próprio Jesus Cristo. Ele fez isso. Está escrito aqui na mensagem, nesta mensagem aqui, Deus se identificando por suas características. Eu já preguei uma mensagem. Então, se eu fosse vocês, eu corria para o YouTube para ver. Não está boa, porque aqui o som não sai boa. Mas se você ver, eu não fui eu que preguei aquela mensagem. O preço da identificação. O preço da identificação de um bebê prematuro. O que é que acontece? Depois, antes dos 5 meses, não tem como saber que ele é prematuro. Não tem como. Mas depois de 6 meses, o médico vai dizer: esta criança não vai nascer num parto normal, tem que ser prematuro. Mas ali tinha uma mulher, falo mulher, no sentido da palavra, tinha uma moça, que não sabia quem vinha, não sabia de onde vinha, não sabia quem é. As histórias contam que ele estava noivo. A história conta que ele estava noivo. E ela tinha intenção de casar.
seu noivo, que era viúvo, também tinha a intenção de casar. Ali não teve um casamento prematuro. Presta atenção. Não teve um casamento prematuro e nunca houve um casamento fora do tempo. Mas ela recebeu aquilo que Isaías falou. Tu és a escolhida, e tu darás a luz a um filho, por obra e graça do Espírito Santo. Você veja que de tudo, de melancia, de milho, de café, de arroz, tudo que acontece, existe uma semente prematura, que ela nasce primeiro, e existe outra prematura que se acaba primeiro. Mas Jesus esperou. Maria inocente, e Jesus diz, conforme a natureza do homem, se fala no homem, fala da mulher, ela vai falhar e me identificar com as minhas características. E por incrível que pareça, para muitas igrejas que tem Maria como mãe, muitos vão se decepcionar que quando lê as escrituras do jeito que ela é. Oh, não era bom saber explicar direitinho. Quando Isaías diz que eis que a virgem conceberá e dará a luz a um filho, se chama com ele Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Aí João diz que no princípio era o verbo. Irmão, vocês sabem que o verbo é uma palavra. E quando um casal se casa, eles ali têm um verbo. E aquilo ali, por que eles pedirem, Deus dá. Todo casal tem desejo de ter um filho, não é verdade? Mas não precisa planejar para não ser prematuro. E quando é uma criança prematura, com 7 e 8 meses, ela tem que nascer, porque é prematura. Porque é a natureza. A natureza humana faz acontecer essas coisas. Mas com Jesus Cristo não foi prematuro. Por 9 meses completo, ele se estabeleceu carne. Aquele verbo se fez carne e habitou entre nós. Amém. Ou aliás, todos os meses, porque o nascimento de Jesus Cristo não se comemora só no mês de dezembro, como estão falando. O nascimento de Jesus Cristo é todo instante, toda hora. Amém. E diz as Escrituras, se você não nascer de novo, não verá o reino de Deus. Então isso significa que todo dia Deus nasce. Em cada coração de cada um vivente. Não desse povo prematuro que diz que são e não são. Mas Deus nasce. Todo dia o sol nasce. Essa evolução do sol e da lua representa o grande poder de Deus. Amém. Mostrando para você que na hora que você se acordar, você diz, Senhor Deus, obrigado porque eu nasci mais outra vez. Porque você dormiu, morreu. Está ali um pedaço de carne simbolindo. Porque Deus tem controle de todas as coisas. Porque nada do que foi feito se fez. É verdade. Então na hora que você se acorda, você se levanta. Oh, qual é o temor do povo do mundo? O temor do povo do mundo é que Deus libera o Leviatã. Não é isso? Porque o Leviatã não é prematuro. É uma serpente? Não é prematuro. Mas o profeta diz que é o poder de Deus, na essência. Porque ele só existe porque Deus veio. Amém. E jamais ninguém viu, e o Leviatã não morreu. Só foi o único ser, que o profeta falou, o único ser que não morreu foi o Leviatã, porque ele estava nas profundezas do mar. E que quando veio o dilúvio foi para matar a carne vivente em cima da terra. Não morreu baleia, não morreu piaba, não morreu, porque ele não tinha pecado. E o Leviatã não tem pecado. O Leviatã é uma serpente antiga que Deus criou para quê? Para aquecer os mares, aquecer a terra. Porque na hora que ele dá um suspiro no fundo do mar, é fogo. É o Leviatã. E as escrituras dizem, aí Deus diz para Jó, porventura, Jó, tu pode puxar um Leviatã com uma vara de junco, ou porventura alguém pode amarrar sua língua? O quê? Por quê? Não é prematuro? O nascimento dele foi feito por Deus. A criação do leão, da girafa foi feita por Deus.
A criação do homem foi feita por Deus. Mas tem as suas imperfeições. Homens, mulheres, prematuros na palavra, prematuro na igreja, os prematuros de Deus que nasceu, e isso significa algo para o Senhor. E tem outros prematuros da sua saída, e não tem paciência, não viu a sua oração ser valida, né? Pediu a Deus um carro e ainda falta muitos trocados para ajudar. E o profeta de Deus diz aqui: eu vou contar uma história. Vocês prestem atenção. Se essa história não é de acordo com o título aqui, os prematuros, sem esperar, querem amadurecer primeiro, né? Tem gente na igreja que quer ser mais sabido que o pastor. Tem mulher na congregação que quer ser mais bonita, mais cheirosa do que a outra irmã. Tem irmão que nem fala com os irmãos, né? Só porque depender dos grupos. Não, eu sou do grupo A e sou do grupo B, quer dizer que Deus se separou. Porque Deus diz que dentro da congregação não tem prematuridade, não tem divisão. Não tem divisão. A igreja de Deus não tem divisão. Ela pode ter algumas intercessões, pode ter alguns enrascos, porque o diabo sempre está no meio. Você acha que o diabo não está no meio da igreja? É nisso que a gente tem que cuidar. Temos que ter muito cuidado. Você acha que o demônio não está na boca de um pastor? É claro que está. Pastor consagrado, pastor de ministrando Santa Ceia, pastor, vamos dizer assim, o renomado. E ali o diabo diz: qualquer coisa eu te pego e jogo na igreja, e essa igreja que é muito fraca, grão prematuro, que seca imediatamente, eu vou jogar para Deus. É só dizer que Deus é trem, é só dizer. Tem coisa mais prematura do que um cara segurar uma mentira? Não, Ave Maria! É verdade. Quem falou foi fulano. Fulano não mente. Mas falando já vendeu o preço que comprou do outro. Mas que quando você vai para a origem, não é a verdade. Você segurar um erro. Não, essa é a primazia. Eu sei que foi assim. E foi assim. Tem certeza? Foi assim. E sem ser assim. Aí é ruim. Mas o que nós deveremos sem prematuridade, sem por primazia. Primeira coisa, primazia, é segurar que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. É do mundo dessas coisas más. Mas o profeta de Deus falou aqui nessa mensagem, Deus se identificando por suas características. Deixe-me perguntar algo. Isso é no parágrafo 39 desta mensagem. Eu creio que vocês que vão escutar esse vídeo, se no caso for escutar, vocês vão ter que ver essa mensagem aqui. Deixe-me perguntar algo. Podemos nos aprofundar um pouco aqui? Eu não devo pregar ensinamento ou doutrinas, mas deixe-me perguntar uma coisa. Jesus era a palavra? Amém. Porque foi a primazia, era o velho. Jesus não foi prematuro. Então se ele diz: eu vou para o Pai, depois virarei para vós. Então, estarei em vós, e vós estarás em mim. Eu sou o que te enviou a vós. Falou para Moisés. Nós sabemos disso. A Bíblia diz que era São João, capítulo 1, no princípio, foi o que nós lemos. Era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Agora, entre nós. Mas a Escritura diz que Ele está em nós. Nós somos um com Deus, Deus nós. E nós? Ele no estado físico,
no meio de nós, e em nós, no estado espiritual. Isso não vai a palavra ser prematura. Isso não vai ter palavra maior, nem palavra menor, nem palavra gorda, nem palavra mirrada. É a palavra de Deus. Ele ainda é a palavra. Amém. Porque não tem substituto. Ninguém escolhe o grão de palavra. Não, Jesus pegou isso aqui e foi uma palavra maior. Não, Jesus falou aqui, pô, tudo que ele pegou foi por amor. E o amor de Deus é inabalável. O amor de Deus não tem limite. E então, quando ele pediu, podia perceber os pensamentos deles, eles deveriam ter reconhecido que aquele era a palavra própria. Era a palavra, porque a palavra de Deus disse que aquilo é o que ele faria, e ele era o profeta. Nos descobrimos que quando ele nasceu, com cerca de 12 anos de idade, ele subiu à festa das trombetas, e ele foi à Páscoa, e no caminho de volta, ele andaram 3 dias de viagem e sentiram a falta dele. Oh! Engraçado. Quando hoje nós vimos aqui no mundo, homens e mulheres que levam seus filhos para as festas, para os comes e bebes, e às vezes tem mulher colocando o nome no rádio. Você viu uma criança de cabelo louro, uma criancinha vestida assim, porque se perdeu de nós. Não se perdeu deles, porque eles não deram atenção para aquela criança. Então José e Maria não deram a atenção devida naquele dia para aquele menino de 12 anos. Ele não fugiu, ele tomou o destino que o pai tinha mandado. Então, pensamento prematuro, Deus tirou de José e Maria e deixou-nos viajar 3 dias de viagem para poder sentir falta. Oh! Quantos anos Jesus veio para a terra? Quantos anos nós sentimos falta dele? Quantos anos nós perdemos ele? Quantos anos nós esquecemos dele? E agora você quer ele de volta, então tem que correr, voltar tudo novamente, 3 dias, até chegar em Jerusalém. E procurar por quem? Por quem procurar? Porque Maria não disse que era seu filho. Não, vem aqui procurar o Filho de Deus. Aqui, onde é que está o Filho de Deus aqui? José podia dizer assim, olha, nós estamos aqui procurando o Filho de Deus. Mas o que foi Maria disse? Mentindo. Vim procurar meu filho. José disse, nós estamos procurando meu filho. Porque ali as características de Deus, ninguém conhecia Deus, menino, na sua inocência, na sua, vamos dizer assim, na sua maturidade divina no corpo de uma criança. Oh, meu filho, 3 dias que eu e teu pai. Mas Maria não provou que estava grávida do Espírito Santo? Agora vem a puxada de orelha aqui para as congregações que se diz Maria com a sua defesa. Se o próprio Jesus Cristo, ele disse, não sabe vós que eu tenho que fazer o serviço do meu pai? Mas o pai dele aqui na terra se chamava José, então ele tinha que estar pegado com um martelo, ou uma desempenadeira, ou um pedaço de madeira, mas ele estava pegado com os pergaminhos, ensinando os profetas que se dizia ser os grandes Gamaliel, e aqueles pessoal com todos os aparatos de reis, e ele pregando o evangelho. Por que Jesus puxou as orelhas daquele povo dentro da congregação, vendendo pombo, vendendo arroz, roubando e mentindo dentro da casa do Senhor? Por quê? O menino, Jesus Cristo, fez isso aí e
que pegou a zorrada e saiu batendo em todo mundo? Ou você queria que entrasse por aqui um anjo bem alto assim, ou com as asas brancas, ou sem asa mesmo, cada braço cabreludo com um pedaço de pau? Você queria isso? Porque lá, no deserto, as pessoas escolheram Moisés como um interventor, vamos dizer assim, como uma palavra, como um porta-voz de Deus. E Deus se agradou desta maneira. Então, para você escutar a palavra de Deus, não é através diretamente de Deus, mas Deus deixou o quê? As Escrituras, a sua palavra, para que em todo canto, todo dia renascesse uma fé, todo dia renascesse um filho, em qualquer lugar que esteja, no catolicismo, em todo canto, no Assembleia, em todo canto. Na hora que você vê a palavra de Deus, por ouvir a sua palavra e descer até o seu coração, então é um novo nascimento que Jesus tem. Amém? Porque se é um novo nascimento, você não vê a Deus. Deixa eu terminar aqui. Percebendo, pensando, ou melhor, presumindo que ele não estava no meio do seu povo. Peguei escapatório. Deus escapa. Deus sai das congregações que não estão de acordo com a sua palavra. Os pessoal continuam baiburinho, mas Deus não está. Todo mundo caminhando em volta, a multidão, mas Deus não estava lá. Segundo texto, nós poderemos extrair uma lição disso. Isso ocorreu muitos hoje, isso ocorre muitos hoje. E agora, vocês metodistas, batistas, presbiterianos, luteranos, católicos, o que quer que você seja, vem você e então fazendo a mesma coisa, procurando Jesus. E Jesus não está no renomado, Jesus não está no intelecto, Jesus não está no estudo, Jesus não está no curso bíblico, é bom, mas Jesus não está no curso bíblico, Jesus não está na teologia, Jesus está nos seus bebês, nas suas pequenas crianças, pregando o Evangelho. Vamos dizer, nos escondidos. Ninguém acha. Quem acha a congregação de Xande Panela? Quem acha a congregação aqui de Berginho de Porferrado? Quem acha a congregação de Gravatar? É obrigado a estar puxando nas orelhas do povo para vir para a congregação? Coisa ridícula! Aonde os cristãos do passado corriam léguas e léguas, quilômetros por quilômetros, mares adentro, rio alagado, roupas fracas, descalços, doentes, não traziam uns aos outros, nas padiolas. Aqui nós falamos carrinho de mão, a gente falando nos, vamos dizer assim, no banguê. Ó, mulher, você está doente, vem cá, fulano, bota lá aqui no carro. Não estou falando com você não, viu? E não estou falando com o irmão, não. Mas é no geral. Ah, quebrou a perna, quebrou. Está saindo sangue? Não. Mas estou com a perna quebrada, bota ele no carro aí. Ou no carrinho de mão. Muitos chegaram no Gaspadiola para ouvir a palavra de Deus, porque não queria que ele escapasse mais, não queria que Deus saísse mais da congregação, como ele deixou aquele pessoal andar por 3 dias. Mas ele estava ali falando, fazendo um benefício para mim. Estava fazendo para você, irmão Zé? Naquele tempo ele estava fazendo alguma coisa para mim. Ele estava fazendo para mim. Vocês estão percebendo porque o Hermes teve um grande reavivamento? Lutero teve um grande reavivamento? O Pentecoste teve um grande reavivamento? Vocês estão pensando que ele está entre as pessoas, quando às vezes ele não está lá. Oh, aleluia. Para
Para que essa multidão de gente? Lojas e mais lojas, cargas e mais cargas de mercadoria, presentes e mais presentes, rádio congestionado de mensagem. Olha, rádios e televisão congestionado de mensagem. Fulano de tal deseja bom Natal para todos. 1 ano, até 3, 4 anos. 4 anos. Sem ver o seu povo. E lá da televisão, todo empalitosado, e dê um Feliz Natal para todos vocês e um próspero ano novo, com a língua bem enrolada. Homens que você quer o sangue por ele, e chega lá de uma raida, eu desejo um Feliz Natal para todos vocês, e acabou o papo. Mas quando Jesus estava ali no cenáculo ali, ele estava fazendo alguma coisa por mim, estava fazendo alguma coisa por você. Amém. Estava discutindo com reis que sabem. E ali não tinha um homem, um bebê prematuro. Ali não tinha uma criança prematura, não. Ele já tinha muitos tempos atrás sendo prometido. Vai que a Virgem conceberá e dará a luz ao filho. Ele não falou de quem era, não. Se era de Maria, se era de José, se era de... Mas Deus estava preparado. Deus já estava preparado. Deus já estava preparado. Porque o homem preparado vale por 10. Deus vale por bilhões e bilhões. Ninguém nem sabe o quanto que Deus vale, de tanto que Ele vale. Deus já estava preparado, porque Ele já tinha preparado uma. Deus, quando acontecer isso aí, que quando meu profeta falar essas coisas, eu já tenho onde buscar. Já está lá esperando o dia certo e correto que os pessoal vão precisar. Deus está lá na terra, virado um menino, dentro da sinagoga, falando naqueles jornais. Deus já sabia dessas coisas. Eles foram encontrá-lo. Onde? Eles foram encontrar onde? O encontraram onde o deixaram, em Jerusalém. Não permita-me, mas permita-me mostrar aqui um pequeno erro dos grandes. Um pequeno erro dos grandes. Se a igreja é edificada sobre Maria, observe o que aconteceu. Agora ela subiu e disse: oh, teu pai e eu procurava-me com lágrimas. Observe esta afirmação. Ela então condenou seu próprio testemunho. Maria condenou seu próprio testemunho e falou para a sociedade. Ela levou o nome de Cleofás, que estava com o viúvo antes do casamento, se achou grávida, e ela disse: o que está gerado em mim é do Espírito Santo. Mas olha a afirmação aqui. Por quê? E então condenou o seu próprio testemunho. Ela disse: teu pai e eu procuramos com lágrima. Observe esta palavra. Ele era a palavra. Ele respondeu: não sabeis que eu devo cuidar dos negócios do meu pai? Oh, humano. Deus deixou essa parte em Maria esquecida e não alegrou diante dos demais. E Jesus disse: não sabe vós que eu tenho que tratar do negócio do meu pai? Qual era o negócio do pai dele? Ali estava todo mundo prematuro, sem saber de nada, no sentido errônico. Porque pensando que era mais um menino ateimoso, era mais um menino sabido. Mas ali estava a primazia de todas as coisas. E era o Filho de Deus na sua essência. Observe a palavra, corrija o erro bem ali. Diante daquele sacerdote, ela anunciou ser testemunha. Disseram que ela
condenou, que ela concebeu, disseram, os demais disseram, que ela concebeu do Espírito Santo. Por que, Maria? Tu disseste que era tu e o pai de José, e o pai dele que estava procurando, que era tu e José, porque tu disseste que tu concebesse do Espírito Santo. Olha para ele. E aqui ela diz que José, o seu capite, isto rapidamente, ele era a palavra, e agora você sabe que um garoto de 10 anos, de 12 anos, não faria isso. Ele era a palavra falada daquela era. Portanto, a característica identificada de Deus estava em Cristo. Ele corrigiu os erros. Eles disseram: bem, nós somos discípulos de Moisés. Vê, ele afirmou: se vocês fossem discípulos de Moisés, vocês me conheciam. Ele escreveu sobre mim. Moisés disse: o Senhor vosso Deus levantará um profeta semelhante a mim. Vocês me conheceriam se conhecesse Moisés. Então estava um povo ali prematuro, sem conhecer a palavra de Deus. Porque eles disseram que era da lei de Moisés. E Moisés falou de Jesus, disse que levantaria um profeta semelhante a mim. E se vocês fossem de Moisés ou da congregação de pastor Geraldo, vocês conheciam a mensagem do profeta. E veja, a palavra sempre corrige o erro do dia. Mas as pessoas não gostam de crer. Elas sustentam suas opiniões. Do mesmo, se você corrigir uma pessoa errada, ela vai segurar aquela opinião. Isso. Fulano, é assim. Acabou. Mas daqui a pouco a mulher diz: por que Fulano te fez assim? Não, Fulano, tu não vai resolver aquele problema? Não, mas tu colocaste na terra, isso daqui. Segurando uma coisa banal que já deveria ter muito. O que se deve segurar é a palavra de Deus. Uma mentira, um erro, uma palavra maldita, uma palavra que não se diz, que não é, uma palavra descaridosa. Aí a gente fica remoendo aquilo o tempo todo. Mas Jesus corrigiu sua própria mãe. Maria, por que disse isso? E sua mãe estava errada, porque ela já havia dito que aquele era uma criança concebida pelo Espírito Santo. E ela permaneceu. O que ele estava fazendo? Um garotinho de 12 anos, que provavelmente nunca havia entrado em uma escola, não mais do que o que a sua mãe lhe ensinara. E aqui ele está no templo, debatendo com aqueles sacerdotes sobre a palavra de Deus. O menino. Isto mostra que não é tão grandeza para você precisar ser um pastor. É só falar o que Deus mandou escrever. É só falar o que Deus colocou nesse livro guia.
orientar o povo, não precisa puxar na orelhas. Não precisa dizer você tem que vir para a igreja, tem que fazer isso, tem que ter um bom dízimo, tem que ter boa oferta. Não. Deus se encarrega dos seus. Amém? Você lembra da plantinha de melancia? Deus se encarrega de cada uma. Já pensou se desse 1000 tudo de um tamanho só? Aí você não ia glorificar a Deus. Você dizia assim, oh, que adubo bom. Mas eu trabalhei na hora certa. Você planta uma plantação de inhame, se der tudo 10 quilos de um para o outro, nem graças a Deus você dá, porque dá muita coisa. Mas que quando dá mirrado, você começa no seu coração maltratando a natureza. E quem maltrata a natureza, maltrata o próprio Deus. É verdade. Dá uma cacetada no cachorro. Você ri? Mas se o cachorro está comendo ovo, você tem que dar uma lapadinha nele. Para ele não comer mais ovo. Matar você não pode matar. Vou jogar um bocado de sal nas costas de um sapo? Isso é bom. Porque sabendo que o sapo pega as bactérias, barata, escorpião, cobras. Isso é bom a sua criança sair fora do eixo e você maltratar a chegar ao ponto de levar o conselho tutelar. Não, tem outros exemplos. Senta aí. Não vou bater em você. Mas você vai ter que ler. Você tem que ler. Não é obrigar a criança. É ensinar as escrituras. Lê esse livro aqui. Quando você souber dizer alguma coisa, eu libero o seu celular. Mães prematura. No sentido ruim. Eu vi onde, deixa eu ver. Porque ele era a palavra. E agora, não discordando, vocês pessoas católicas, que chama Maria de mãe, eu e teu pai. Mas ela sabia que estava gerada nela do Espírito Santo, porque ela não tinha conhecido varão algum. E o anjo veio diretamente falar com ela. E aqui ela muda seu testemunho e diz que José era seu pai. E era o pai de Jesus. E agora, se ele fosse filho de José, ele estaria cuidando dos negócios de seu pai, ele estaria na carpintaria, mas ele estava cuidando dos negócios do seu pai, lá no templo, repreendendo aquelas organizações, ele cuidava dos negócios do seu pai. Um rapaz de 12 anos não sabia que eu devo cuidar dos negócios do meu pai? Você mudou quando Jesus foi tentado por Satanás? Suas características ali, quando ele estava em sua tentação, o que identificou como Deus, porque ele permaneceu com a palavra. Vê? Está escrito, disse Satanás. Olha, Satanás tentando induzir. Disse, está escrito, disse Satanás. Jesus replicou. Também está escrito. Ficou exatamente com a palavra. Amém. Havendo Deus antigamente, lemos aqui, havendo Deus antigamente, que são os velhos tempos, falado muitas vezes, muita forma, identifica-se a sua profeta, o seu profeta, por vocês. Essa era a característica de um profeta, era quando ele
predizia coisa e elas aconteceriam. E agora essa era a sua característica de identificação, que Deus estava com ele, e então isto lhe dava o direito de interpretar a palavra para aquele dia, porque a palavra de Deus vem aos profetas, a característica do profeta, que ele prediz. A Bíblia diz: se haver e o que ele disser acontecer, e então o ouça. Mas se não acontecer, não creia nele, não tenha medo dele. Mas se acontecer, então a minha palavra está nele. Essa é a sua identificação, essa é a característica de que um profeta é de Deus. Amém. Se você vê que uma coisa é errada, para. Se você vê que alguém te diz uma coisa errada, para. Se você está num setor que está sendo contaminado com coisas erradas, para de ir nesse lugar. Para de ir nesse lugar. Quando o meu menino casou, antes de casar, eu tive uma reunião aí com os dois pais. Até chorei. Eu chorei de emoção, porque meu filho ia casar. E a coisa mais doce, a coisa mais melhor que tem, é um filho se casar, uma filha se casar, e os pais se reconciliar, conversar os problemas dos casamentos. E eu disse para o casal: só tem uma coisa. Ele já saiu da minha casa um bocado de dia, um bocado de tempo. Ele vive a vida dele sozinho. Ele já é adulto, agora só tem uma coisa. Eu não falei que eu vou orar. Eu falei: vamos orar por esses dois. E depois que ele sair da minha casa, e depois que a sua filha sair da casa dele, e vamos orar para que eles continuem a sua família. Eu garanto que eu não vou me intrometer na vida deles. Amém? E até hoje está valida a minha palavra. Se um dia um adoecer, eu vou lá. Não precisa eu estar lá me relando costa com costa com a mulher dele para saber o sabor da comida dela. Não adianta ela chegar aqui na minha casa e eu abajular com conversa mesquinha. Porque a vida deles a dois começaram e agora já vai ser três. Aleluia? Então não tem nem eu e nem a minha esposa para se meter com a vida de ninguém. Casou-se outra, também não tenho que a minha nora ir na casa da outra irmã para saber os problemas lá. E cada cá nos seus cada qual, e nós temos que orar pelas nossas famílias. Amém? Erro é erro. Coisa certa é Bíblia Sagrada. Fora da Bíblia tudo é erro. Salomão falou: fora da palavra tudo é vaidade. Tudo é vaidade. Então, não seja uma pessoa prematura se agradar a Deus. Seja primazia. Seja a primazia. Você tem essas características em você, sabendo que aquela criancinha de 12 anos, pregando o Evangelho para mim, ele não tinha o sangue de que quando ele foi para o Calvário. Então ele teve que se formar, rapaz. Ele teve que ter uma porção de sangue para derramar, e cada células de sangue, não foi um, nem dois, nem três, que ele salvou, não. Foi bilhões e bilhões. E fora o que a terra bebeu. Oh, o sangue que caía no chão, a terra bebeu. E o sangue que caiu no chão, aquilo vai voltar sobre a igreja. Amém. Não uma igreja prematura, uma igreja primática, uma igreja primazia.
fundada no fundamento dos apóstolos e o profeta. Por que não dizer no fundamento dos profetas e os apóstolos, que é uma coisa só? Porque sabendo dessas coisas, nós sabemos quem é o nosso Pai, quem é o nosso irmão, quem é o nosso Redentor, o Senhor Jesus Cristo. Não tem Páscoa, não tem Natal, não tem festa joanina, não tem nada que se compare a um minuto dentro de uma congregação abafada pelo calor da natureza e de acordo com a palavra de Deus. Muita gente pensa que isso aí é ridículo. Não tem pregador, tem 3 pessoas, vão ver o que naquela igreja? Eu vou ver o quê? Mas 2 discípulos num casal, 2 discípulos no caminho de Emaús, ia falando a respeito de Jesus. E que quando Jesus foi repartir o pão, eles apareceram. Eles conheceram. Mas já pensou se eles tivessem sabido de começo que era Jesus? Ali ele tinha se ajoelhado no chão, assim, meu Deus. Mas Deus disse, deixa que eu vou, deixa eu ser convidado. Deus diz, deixa eu ser convidado. E Deus me convida para outra coisa. Me convida e os corações ardendo. E quando o coração do crente está ardendo, ele vem para a casa de Deus. Aí ele diz assim, entra, Senhor. Já se faz tarde. E na hora que ele repartiu o pão, ali desapareceu. Então, Deus procurou aquele casal para ser exemplo hoje. E hoje eu só tenho uma coisa para dizer para a congregação: bem-aventurado é aquele que vê o que o profeta de Deus falou sobre as Escrituras, para que nós pudéssemos se afirmar mais na palavra. Amém? Pai Santo, Pai Celestial, que está no céu, te agradecemos mais uma oportunidade. Obrigado por tudo, Pai. Para a tua honra e tua glória, te peço essas bênçãos. Abençoe todos aqueles que estão enfermos. Ajuda cada um deles para que ele possa permanecer na palavra com saúde para a tua glória. Eu te peço essas bênçãos. Amém.